A aula de hoje é sobre cálculo com penicilina cristalina. Sou o professor Janderlan Ramos da Silva e vou ficar com vocês aqui até o final dessa aula. Nós vamos abordar o cálculo dessa medicação. De antemão, te deixo logo aqui o recadinho para vocês que no mercado tem penicilina cristalina de 1 milhão, unidade internacional, 5 milhões e 10 milhões, unidade internacional. Tá certo? Então vamos para o nosso primeiro exemplo, nossa primeira atividade aqui sobre a penicilina cristalina. A nossa primeira atividade ou primeira questão está expressa o seguinte: foi prescrito 3 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina EV de 4 em 4 horas. Temos nas enfermarias frasco ampola de 5 milhões unidade internacional. Quantos ml devemos administrar dessa medicação? Então, primeiramente, o que foi prescrito para realizar foi 3 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina, sendo que eu tenho na enfermaria apenas penicilina cristalina de 5 milhões. Um detalhe quando nós falamos e explicamos sobre penicilina cristalina, ela vem aqui em unidades internacional, muito diferente de outras medicações que vêm em miligramas. Então, primeira coisa que eu tenho que saber são as informações que vêm no frasco ampola de penicilina cristalina. As informações que vêm no frasco ampola são o seguinte, que a penicilina cristalina que temos na enfermaria é de 5 milhões unidade internacional. Como está esse dizer 5 milhões de unidade internacional? Ou seja, o soluto da penicilina cristalina são 5 milhões de unidade internacional, sendo que o solvente que eu vou utilizar para reconstruir esse soluto é 8 ml, tá certo? De que? 8 ml de água destilada. Observe muito bem, o volume total sempre ficará com 2 ml a mais. Ou seja, toda vez que eu for calcular a penicilina cristalina, sempre vou acrescentar 2 ml a mais. Esse 2 ml a mais é justamente aqui, ó, do soluto aqui, tá certo? Esses 2 ml a mais. Então vamos praticar aqui, você vai compreender melhor o que a gente está querendo falar para vocês aqui. Então, além disso, você observe muito bem, é muito mais fácil você trabalhar com múltiplos de 10, tá certo? Então sempre quando você tiver de fazer algum cálculo com penicilina cristalina, você sempre vai trabalhar com múltiplo de 10, assim vai facilitar o seu cálculo, tá certo? Então vejam muito bem que eu tenho 2 ml aqui, ó, do pó, que é do soluto, tá certo? 2 ml que é do soluto e mais 8 ml que eu vou acrescentar. O total que eu vou ter dentro desse frasco aqui, quando eu adicionar 8 ml de água destilada, o total vai ser 10 ml, tá certo? Então 2 ml que é de pó, que é do soluto, mais 8 ml aqui de água destilada. O total 2 mais 8 vai dar o total de 10, tá certo? Então 10 o que? 10 ml é a quantidade que tem dentro desse frasco de penicilina cristalina. Agora ficou fácil fazer esse cálculo, tá certo? Como eu já sei, na reconstituição dessa medicação, que em 5 milhões de unidade internacional, ela está diluída agora em 10 ml, e sendo que, o que eu devo saber aqui? Eu tenho que descobrir em quantos ml esses 3 milhões estão diluídos, tá certo? Esses 3 milhões que foram prescritos, eu tenho que saber em quantos ml ele está diluído, tá certo? Assim vamos realizar o nosso cálculo da regra de 3 milhões vezes 10 e 5 milhões vezes x. Então essa continha fica assim, desse jeito montado, tá? X vezes 5 milhões e 3 milhões vezes 10. Consequentemente vou ter esse resultado aqui. 10 vezes 3 milhões vai dar o que? 30 milhões, tá certo? 30 milhões que vai dar. X vezes 5 milhões vai dar o que? 5 milhões de x. Consequentemente, vou passar 5 para o denominador aqui e vou manter os 30 milhões no numerador, tá certo? Eu vou dividir, consequentemente, aqui 30 milhões por 5 milhões. Vou cortar os 3 zeros, vou cortar mais 3 zeros, vou cortar outros 3 zeros, cortei outros 3 zeros, assim eu vou dividir agora 30 por 5, que vai dar o valor de 6. Ou seja, 3 milhões, esses 3 milhões aqui, eles estão diluídos aqui em 6 ml, tá certo?
Então, quanto que eu vou aspirar aqui desse frasco aqui? Quanto que eu vou aspirar? Vou aspirar 6 ml. Por que 6 ml? Porque nos 6 ml contém o que? 3 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina. Eu aspiro e vou fazer uma outra diluição dessa medicação para ser infundido em soro fisiológico ou soro glicosado. E essa infusão, ela tem que ser lenta, em 30 minutos, em 60 minutos, tá certo? Então, esse é o nosso primeiro exemplo, nosso primeiro cálculo da penicilina cristalina. Vamos agora para a nossa segunda atividade aqui, ou o nosso segundo exemplo. Foi prescrito 1.500.000 unidade internacional de penicilina cristalina de 4 em 4 horas. Temos na enfermaria frasco ampola de 5 milhões unidade internacional. Então, quer saber quantos ml? Quantos ml devemos administrar? Ou seja, em quantos ml esse valor aqui, 1.500.000 unidade internacional, está diluído? Primeira coisa que eu vejo na enfermaria, as informações que tem nesse frasco ampola. As informações que eu tenho nesse frasco ampola aqui, nesse rótulo dele, que é de 5 milhões, unidade internacional, que significa que é o soluto. A quantidade de água destilada ou solvente que eu vou utilizar é 8 ml. Observe muito bem que o volume total sempre ficará com 2 ml a mais, o que eu falei na questão anterior, tá certo? Esse ficará com 2 ml a mais porque esses 2 ml aqui significa esses 2 ml do soluto aqui, ó. Esses 2 ml é do soluto. Então vamos fazer a nossa continha, que agora ficou fácil, você está compreendendo, entendendo bem melhor agora. Então 2 ml, que é do pó, que é do soluto, mais 8 ml que eu vou acrescentar aqui dentro desse frasco, tá? Mais 8 ml que eu vou acrescentar de água destilada dentro do frasco, e o total vai ser o que? 10 ml. Então 2 que é do pó, que é do soluto da penicilina cristalina, mais 8 ml de água destilada. Assim eu vou somar 2 mais 8, vai dar o total de 10, tá certo? Vai dar o total de 10 ml. Então toda vez que eu colocar 8 ml de água destilada dentro de um frasco ampola de penicilina cristalina, eu vou acrescentar sempre mais 2. Por que eu vou acrescentar sempre mais 2? Porque esses 2 ml, que é o pó, é do soluto da penicilina cristalina. Então agora vamos resolver a questão. Já está montada nossa regra de 3. Então esses 5 milhões de unidade internacional está o que? Diluído em 10 ml, tá certo? E esses 1.500.000 estão, eu tenho que saber em quantos ml eles estão diluídos, tá certo? Então aqui eu tenho minhas razões em unidade internacional e aqui eu tenho minhas razões em ml. Agora é só realizar a minha regrinha de 3. 1.500.000 vezes 10 e 5 milhões de unidade internacional vezes x. Consequentemente, eu vou ter x vezes 5 milhões é igual a 1.500.000 vezes 10. Assim eu vou ter minha regrinha de 3. 10 vezes 1.500.000, que vai dar o valor de 15 milhões aqui, dá o valor de 15 milhões, e 5 milhões vezes x vai dar 5 milhões de x. Eu vou manter esses 15 milhões aqui no numerador, que é o resultado, a resultante da multiplicação de 10 vezes 1.500.000 unidade internacional, que dá 15 milhões. Vou manter esse valor aqui no numerador e esses 5 milhões aqui vai para o denominador. Assim eu vou realizar a divisão de 15 milhões por 5 milhões, cortando os 3 zeros de cima, os 3 zeros de baixo, cortando também os 3 zeros de cima e os 3 zeros de baixo. Assim vai ficar a divisão, fica muito mais fácil, tá certo? Agora eu vou dividir 15 por 5, que dá o valor de 3. Ou seja, esse valor aqui, que são 1.500.000 unidade internacional, estão diluídos aqui, ó, em 3 ml. Ou seja, eu vou aspirar apenas 3 ml. Por que eu vou aspirar apenas 3 ml? Porque nesses 3 ml que está contido 1.500.000 unidade internacional, que foi prescrito nesse caso aqui na nossa segunda atividade. Vamos agora para a nossa terceira atividade. Então, você pode de repente dar uma pausa no vídeo, tá? Dar uma pausa no vídeo e tentar resolver essa questão. Se você, após resolver a questão, você dá um play de novo no vídeo, continua para ver se você acertou essa terceira atividade. Então vamos agora resolver a nossa terceira atividade. Temos que administrar 2 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina. Olha, 2 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina é a quantidade que devemos administrar. Temos na enfermaria
frasco ampola, ó, de 5 milhões de unidade internacional. Então quero saber aqui quantos ml devemos administrar, tá certo? Então vamos para o nosso cálculo. A primeira coisa que eu tenho que observar quando vou realizar o cálculo da penicilina cristalina é o frasco ampola, o rótulo, a apresentação da penicilina cristalina. Observe muito bem que está em 5 milhões de unidade internacional, é o que temos na enfermaria. Esses 5 milhões, que é o soluto, tá? Que é o soluto que vem em unidade internacional, e o solvente que eu vou utilizar é 8 ml de água destilada. Então, sempre observe que o volume total sempre ficará com 2 ml a mais. Então, como você já sabe agora, vamos realizar o nosso cálculo. Veja muito bem que 2 ml, que é o pó, que é o soluto, o pó liofilizado, mais 8 ml de água destilada que eu vou acrescentar aqui nesse frasco, tá? De água destilada. Consequentemente, eu vou ter uma soma de 2 mais 8, vai dar o valor de 10. Ou seja, após eu adicionar apenas 8 ml de água destilada, eu vou ter o volume total de 10 ml. Por que eu vou ter o volume total de 10 ml? Porque 2 ml já está lá, que é o pó liofilizado, tá certo? Agora que eu já compreendi, entendi melhor aqui, eu vou montar minhas razões, que eu já sei agora que em 5 milhões de unidade internacional, esses 5 milhões de unidade internacional estão diluídos em 10 ml. Agora eu quero descobrir em quantos ml esses 2 milhões de unidade internacional estão diluídos. Esses 2 milhões aqui, ó, que foram prescritos, ó, eu tenho que descobrir em quantos ml ele está diluído para poder aspirar e administrar no paciente. Como eu já montei aqui, eu botei de um lado as razões de unidade internacional e eu coloquei do outro lado em ml. Eu vou ter que saber isso daqui, ó. A pergunta é isso daqui. Em quantos ml esses 2 milhões de unidade internacional estão diluídos? Então vamos lá, realizar nossa regrinha de 3. 2 milhões vezes 10 ml e 5 milhões vezes x. Aqui, 5 milhões vezes x dá 5 milhões de x e 2 milhões vezes 10 vai dar esse valor aqui, 20 milhões. Então, esse valor aqui, 10 vezes 2 milhões, vai dar aqui 20 milhões. Eu vou colocar no numerador. E esse 5 milhões vezes x, que dá 5 milhões de x, eu vou passar os 5 milhões para o denominador. Assim eu vou realizar a minha divisão. Vou cortar os zeros de cima, vou cortar os 3 zeros também de cima, e agora ficou fácil fazer a minha divisão. 20 dividido por 5, que dá o valor de 4. Ou seja, eu vou aspirar desse frasco aqui apenas 4 ml. Por quê? Porque nesses 4 ml aqui vai conter esse valor aqui, ó, que nós estamos atrás, ó, vai conter os 2 milhões, tá? Em 4 ml contém então 2 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina que estão aqui no nosso frasco. Então eu vou aspirar apenas 4 ml para administrar no paciente. Ou seja, essa medicação eu não vou administrar nesse momento diretamente. Eu vou ter que fazer uma diluição dela no soro fisiológico ou soro glicosado e realizar uma infusão lenta no paciente. Vamos para a nossa quarta questão aqui. Temos que administrar 2,5 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina, EV de 4 em 4 horas, diluídos em 50 ml de soro glicosado. Temos nas enfermarias frasco ampola de 5 milhões. Quantos ml devemos administrar? Observe muito bem que a questão expressa o seguinte: temos que administrar 2,5 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina, tá certo? Sendo que tem o frasco ampola apenas de 5 milhões de unidade internacional na enfermaria. A pergunta é o seguinte: quantos ml devemos administrar? Tá certo? Então, eu tenho que saber em quantos ml 2,5 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina está diluído. A primeira coisa que eu tenho que saber são as informações que tem nesse frasco ampola, tá? É esse frasco ampola de 5 milhões de unidade internacional, que esse soluto, que são os 5 milhões, que representa 2 ml, e o solvente que eu vou utilizar vai ser 8 ml de água destilada. E sempre deixando a observação aqui para vocês que o volume total sempre ficará com 2 ml a mais por causa do soluto. Realizando o cálculo, 2 ml de pó, tá? Que é da penicilina cristalina, que vem em unidade internacional, eu vou acrescentar 8 ml de água destilada. Consequentemente, vou somar 2 mais 8, que dá o valor de 10. Ou seja, quando eu acrescentar 8 ml de água destilada no frasco ampola de penicilina cristalina, vou ter sempre 10 ml. Se eu acrescentar 8, vou ter 10 ml.
Por quê? Esses 2 a mais é por causa do pó, do soluto, tá certo? Do pó liofilizado. Assim, eu já tenho a minha regrinha de 3 montada. Então, esses 5 milhões aqui de unidade internacional que estão diluídos em 10 ml, tá certo? E esses 2 milhões e 500 ml, desculpa, esses 2 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina, eu quero saber aqui, ó, em quantos ml está diluído. Então já tem minha regrinha de 3, 2 milhões e 500 mil unidade internacional vezes 10 e 5 milhões de unidade internacional vezes X. Assim eu tenho a soma X vezes 5 milhões e 2 milhões e 500 mil vezes 10. Assim eu vou ter o resultado dessa conta. Tá? Eu vou multiplicar 10 vezes 2 milhões e 500 mil unidade internacional, que dá o valor de 25 milhões, que deu esse valor aqui. E esse 5 milhões vezes x dá 5 milhões de x. Esses 5 milhões vão aqui para o denominador. Agora é só realizar a minha divisão. Cortando os zeros, os 3 zeros, vou dividir 25 por 5, que dá o quê? O valor de 5. Ou seja, 2,5 milhões de unidade internacional, 2,5 milhões de unidade internacional, estão aqui diluídos em 5 ml, tá certo? Estão diluídos em 5 ml. Assim eu vou pegar a seringa e vou aspirar aqui do frasco ampola apenas 5 ml. Por que eu vou aspirar apenas 5 ml? Porque nesses 5 ml que vão estar 2,5 milhões de unidade internacional de penicilina cristalina para ser administrado no paciente. Lembrando muito bem que após você fazer esse cálculo e aspirar essa medicação, você tem que fazer uma diluição dessa medicação em 50 ml de soro glicosado a 5% e infundir aí em 30 minutos, tá certo, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, volte de novo o vídeo, ou então se você já está vamos dizer, desenvolvendo uma técnica própria e já consegue resolver, você pode dar uma pausa em cada atividade e tentar resolver cada uma dessas atividades. Então nós ficamos por aqui com a nossa aula, tá certo? Então pratique, pega o livro, pratique, que vocês têm aí. Então pode dar um play também em cada questão e tentar resolver. Um abraço a todos e fique com Deus.